Oi, gente, boa tarde para todos e todas que estão aqui presentes para assistir a nossa formação, né? Hoje nós vamos trazer para todos os professores da rede uma proposta de trabalho que traz estratégias que visam a aprendizagem dos nossos estudantes. Nós temos duas professoras maravilhosas aqui, a Nara e a Vivian, que são professoras da nossa rede, que hoje estão atuando conosco no núcleo de formação, né? Então, elas trazem aqui, elas prepararam essa formação com muito carinho, sabe? Com muito cuidado, e vão apresentar aqui sugestões de trabalho, de atividades que a gente pode estar aplicando junto aos nossos estudantes, nas nossas salas, né? Na nossa prática de sala de aula. Eu quero pedir a vocês bastante carinho, cuidado com as nossas queridas Vivian e Nara, tá? Que aproveitem, se deliciem com essa formação que foi preparada com tanto carinho. Vivian e Nara estão aqui atuando conosco, né? Desde 2021, na produção dos cadernos de atividades e também atuam em sala de aula em outra rede de ensino. Então, elas trazem um pouco da prática e a gente espera que possa contribuir com o trabalho de cada um. A gente sabe que temos trabalhos maravilhosos na rede e a gente vem aqui para tentar buscar enriquecer ainda mais esse trabalho, tá? Aproveitem a nossa formação e tenham uma excelente tarde. Boa tarde a todos e todas. A Simone já me apresentou, mas eu farei novamente. Eu sou a professora Vivian, sou professora de Ciências da Rede. Assim como ela já disse anteriormente, eu atuo em outra rede, estou em sala de aula, tá? E junto com a professora Nara, nós preparamos esse material aqui para trazer algumas ideias, algumas sugestões daquilo que a gente pode fazer ou continuar fazendo nas nossas escolas aí, em prol cada vez mais do desenvolvimento dos nossos estudantes. Oi, pessoal, eu sou a professora Nara de Arte, né? Como bem a Simone falou, a gente está aqui na equipe para tentar trazer alguma coisa que possa realmente ajudar os nossos colegas, né? Essas práticas da metodologia ativa são ferramentas e estratégias que vão priorizar a atuação do estudante em sala de aula, tá? Já vamos começar. Bom, pessoal, para a gente começar esse momento, nós separamos aí uma frase do professor José Moran. O professor José Moran é professor doutor da USP, tá? Ele tem formação em comunicação, mas depois ele desenvolveu uma série de trabalhos e projetos inovadores na educação, inclusive ele é um dos fundadores do programa Escola do Futuro da USP, e ele traz a seguinte reflexão para nós: a aprendizagem é ativa. Aprendemos o que nos interessa, o que encontra ressonância íntima, o que está próximo do estágio de desenvolvimento em que nos encontramos. Então, a gente começa com essa reflexão para pensar em como o nosso estudante ele vai aprender e se desenvolver. Em como nós precisamos ter esse cuidado de olhar para o estudante, para a realidade dele, da escola, da comunidade, para a curiosidade, para o interesse, para que a gente produza um processo educacional de qualidade e realmente preocupado e comprometido com esse estudante. Então, a gente começa com essa reflexão aí, já para a gente começar a pensar sobre a prática que a gente tem hoje e sobre a prática que a gente, de repente, né, todos nós temos essa necessidade de aprender constantemente, sobre a prática que a gente pode aí implementar, sobre aquilo que ainda dá para fazer melhor do que aquilo que eu já faço. Então, aí tem um conceito de metodologias ativas, que é proposto pelo próprio professor José Moran, em que ele diz o seguinte: metodologias ativas, são alternativas pedagógicas que colocam foco no processo de ensino e de aprendizagem nos aprendizes,
envolvendo-os na aquisição do conhecimento por descoberta, por investigação ou resolução de problemas. Então, as metodologias ativas, elas prezam pelo protagonismo do estudante. Então, é a partir dessa curiosidade, daquilo que ele tem mais intimidade para aprender, para a gente poder trabalhar os demais conceitos dentro de cada área do conhecimento, conforme a gente sabe que é necessário. O trabalho com as metodologias ativas, ele prevê uma inter-relação entre educação, cultura, sociedade, política e escola. Tá? Atualmente, ele é muito envolvido pela participação das tecnologias digitais. A gente vai perceber que as tecnologias digitais, elas estão muito presentes hoje naquilo que nós chamamos de metodologias ativas. No entanto, a ideia de metodologia ativa, ela não é recente. Ela data aí, mais ou menos, do mesmo período de surgimento do movimento da Escola Nova, com John Dewey, tá? William James, que defendiam um processo educacional centrado na aprendizagem, tá? Centrado no desenvolvimento do estudante, com a intenção de propiciar uma aprendizagem real e sólida. A ideia do trabalho com metodologias ativas, ela vai surgir mais ou menos na década de 60 com o pessoal da saúde, tá? Na área da saúde é que elas vão emergir, propriamente dizendo. A partir ali de meados da década de 60, os currículos da saúde foram organizados de modo a não mais promover a educação por meio de disciplinas, mas sim pela solução de problemas. Então, eram apresentados problemas aos estudantes, né? Eles levavam esse problema para um momento de estudo individual, depois para uma discussão no coletivo, e o professor, nesse processo, ele vai estar mediando esse processo de aprendizagem mesmo. Ele vai estar ali trazendo novos questionamentos, né? À medida que uma solução é apresentada, os problemas vão ganhando complexidade, tá? A complexidade ela vai aumentando, e com base nisso, foi observado que os estudantes se desenvolviam melhor do que quando o currículo era totalmente segmentado em disciplinas, tá? E aí, a partir daí, a gente tem outras áreas, como a engenharia, a administração e o design, adequando também os seus currículos para o trabalho a partir da resolução de problemas. Então, teve sucesso lá nos currículos da saúde, vamos adequar currículos de outras áreas de aprendizagem para atuar da mesma forma. E aí, hoje em dia, a gente sabe que isso vai repercutir também aqui para a gente na educação básica. Tá? Então, atualmente, quando a gente fala de metodologias ativas, é muito comum elas estarem linkadas com esse termo, que é o STEAM. Então, para a gente esclarecer do que se trata, o STEAM é um termo que prevê a integração de diferentes áreas do conhecimento em prol de uma atuação conjunta para promover esse processo de ensino e aprendizagem. Tá? E isso já foi observado na prática, que vai preparar esse estudante tanto como cidadão para tomada de decisões, para resolução de problemas do cotidiano, né? Vai dar autonomia a esse estudante, confiança, e também para o preparo para o mercado de trabalho. Afinal de contas, né, todos nós desejamos que os nossos estudantes eles tenham sucesso também em suas vidas profissionais. Então, essa preocupação ela é também eminente. Quando surge o STEAM, ele surge como um termo para integrar diferentes áreas do conhecimento em prol desse movimento mesmo de promoção de um processo de ensino e aprendizagem diferenciado, com esse foco no estudante, na aprendizagem do estudante. E aí a gente listou algumas vantagens do trabalho pautado em metodologias ativas. O desenvolvimento da autonomia e da confiança, que eu já falava anteriormente. Esse estudante ele passa a ter até a autoestima mesmo, diferente, né? A partir do momento que ele se vê como parte do processo, ele fica mais confiante. A gente estimula a colaboração, porque parte desse trabalho também se dá de forma coletiva. Então, você aprender a trabalhar no coletivo, você aprender a lidar com diferentes opiniões e respeitá-las acima de tudo,
tá? O desenvolvimento do senso crítico e da empatia, então você passa a ter um posicionamento, você passa a se colocar no lugar do outro também, a partir desse momento, você tentar entender até por que o outro pensa daquela forma, tentar compreender por que ele está argumentando de forma contrária à sua, por exemplo, o envolvimento com o processo, a aptidão em resolver problemas, o comprometimento e a responsabilidade. Se eu sou parte, o compromisso também é meu. Eu vou participar de forma ativa. Então, eles se comprometem, eles ficam mais engajados. E a avaliação, né? Esses métodos, eles permitem que a gente faça uma avaliação contínua e processual de todo esse cenário. Né? A gente não fica preso a momentos estanques de avaliação. Dá para você avaliar o antes, o durante, o depois, e retomar aquilo que ainda não foi legal, e rever de uma outra forma. Então, a gente teria até outras inúmeras vantagens, mas aí algumas delas aí para a gente perceber o quanto pode ser positivo, tá? Aprender fazendo, ouvindo, refletindo, reavaliando, testando e transmitindo. Então, ele está ali num papel ativo de alguém que participa, que é parte do processo. Tá? E não simplesmente como um mero receptor. A neurociência, a psicologia, áreas da sociologia, estudos também na área de educação, já nos mostraram que cada um aprende o que é mais relevante para si. E cada um aprende num tempo. E aquilo que é mais relevante é o que vai gerar conexões cognitivas e emocionais mais fortes. Então, por conta disso que nós precisamos ter esse cuidado, esse zelo em olhar para aquilo que o nosso estudante tem, né, o que ele traz, o que ele tem de interesse, o que ele traz de curiosidade, para a partir disso introduzir aqueles nossos conceitos que a gente sabe que são pertinentes a cada área do conhecimento. Tá? Então, a gente precisa valorizar isso. Não sou eu, a professora Vivian, que está dizendo, tá? Existem diversos estudos nessas áreas todas que eu acabei de citar que nos mostram isso. Que o estudante ele aprende melhor aquilo com o que ele cria uma intimidade, com o que ele está mais próximo, tá? Então, por isso essa preocupação. Uma outra coisa que a gente também precisa levar em consideração é que o estudante que nós temos hoje, compondo aí a nossa rede, ele pertence ao que a sociologia hoje chama de geração alfa. A geração alfa recebeu esse nome lá em torno de 2008, através de um pesquisador chamado Mark McCrindle. E esse Mark McCrindle, ele traz esse nome para essa geração porque ele vai dizer que esses meninos nascidos da década de 2010 para cá, eles são hiperconectados. Eles já nascem num mundo em que a internet ela permite conexões até então impossíveis ou extremamente difíceis de serem feitas. Então, em virtude de nascerem num mundo hiperconectado, em virtude de se desenvolverem a partir desse ambiente, nesses espaços, praticamente confundindo o mundo real com o virtual. Em virtude disso, nós temos indivíduos que pensam de forma diferente de nós. E que formam conhecimento, constroem conhecimento de forma diferente de nós. Isso precisa ser levado em consideração quando eu elejo as estratégias de trabalho que eu vou adotar na minha sala de aula, para trabalhar as minhas habilidades, para trabalhar ali aqueles conceitos da minha área de conhecimento. Tá? Então, a gente precisa considerar isso. Tá? São estudos importantes, são características importantes que a gente precisa levar em consideração quando a gente escolhe as estratégias. Uma outra questão também que é necessária de ser discutida aqui, de ser falada, é a questão das mudanças nas orientações curriculares que nós tivemos nos últimos anos aí. Hoje, nós não mais trabalhamos com aqueles blocos de conteúdo separados bimestralmente, né? Cada área ali com seu bloco, cada bimestre um assunto diferente, acabou, fechei a caixinha, vou começar um outro assunto, abro outra caixinha, no outro ano de escolaridade um outro assunto. Hoje, a gente já parte de uma perspectiva diferente, que é o desenvolvimento de habilidades e competências, o processo de construção do conhecimento pelo desenvolvimento de habilidades e competências. Então, essas metodologias que nós estamos trazendo aqui como algumas ideias, algumas sugestões, elas vêm contribuir para esse tipo de perfil que a gente agora espera que a gente
adote aí para desenvolver o nosso processo de aquisição do conhecimento, de produção do conhecimento junto com o nosso estudante. E aí, partindo desse pressuposto, eu não posso mais estar presa só naquilo que nós chamamos de ensino tradicional. Eu não posso mais acreditar na ideia de que eu sou a portadora única do conhecimento e que todos os meus estudantes ali nada sabem, nada têm a colaborar nesse processo, eu vou chegar ali, vou trazer, olha, trouxe para vocês um ensinamento sobre ciências e a gente vai falar disso e só eu sei disso e pronto, e acabou. Se a gente continuar com essa ideia, né, o nosso processo educacional está fadado ao fracasso, porque o nosso estudante ele não vai corresponder a essa perspectiva, que é totalmente diferente da maneira como ele constrói o pensamento, esse pensamento em rede do geração alfa, é completamente diferente daquilo que é previsto hoje como orientação curricular. Então, nós precisamos, né, abrir as nossas mentes e começar a inserir, sim, nas nossas práticas, mais metodologias ativas. Metodologias em que ele esteja participando, integrando esse processo. Afinal de contas, estamos aqui preocupados com a formação integral desse estudante, para a vida e para o futuro. Gente, pois é. Pegando o gancho lá daquela progressão da geração do boomers, né? Depois eu me encaixo numa geração ali, até chegar à geração alfa, eu fico pensando na época que eu era estudante, né? Como é que foi o meu processo de educação? Como que o professor trabalhava com a gente na sala de aula, né? E isso faz a gente pensar nessa questão do ambiente que a Vivian falou. Tinha televisão na minha época, tinha rádio, tinha internet. Qual foi a época que a internet chegou na minha vida? O que a internet trouxe para a minha vida? Eu tinha acesso? E essa geração alfa? Gente, cansei de ver bebês, 1 aninho, com o celular passando o dedinho, ele já sabia passar o vídeo. Então, olha o processo de desenvolvimento, como é que está? Acelerado, né? E em se tratando desses aspectos, o William Glasser traz para a gente alguns estudos que mostram como que isso está acontecendo e a gente vai falar um pouquinho, né? Então, esse psiquiatra, ele foi a referência nos estudos em que ele colocou essa pirâmide aí para representar o estudo que ele fez, né? Das pesquisas. Então, a gente tem lá no topo da pirâmide o ler, que representa uma parcela pequena da aprendizagem. Quando eu estou lendo, eu absorvo e aprendo pela pirâmide dele. E a pesquisa, pouco. Escutando, já aprendo um pouco mais. Tem muitas pessoas que aprendem melhor ouvindo, não é mesmo? Vendo mais um pouquinho. E tem aqueles que, quando estão vendo e ouvindo, absorvem mais, né? Então, depois, aumenta um pouco a aprendizagem quando estamos vendo, escutando e utilizando outros fatores de sensibilidade. Então, aqui, eu me coloco nessa posição, sentada na carteira, vendo o meu professor dar aula, né, escrevendo no quadro, lá eu estou lendo, aí eu escuto ele explicar, depois a gente faz uma interaçãozinha ali nas atividades, eu com a minha atividade, depois eu vou lá, pergunto para ele, tiro minha dúvida, mas nessa aprendizagem eu estou passiva, eu estou só absorvendo, sentadinha no meu lugar, né? A partir do momento que o professor propõe uma atividade onde eu tenho que fazer uma inter-relação aqui com o meu colega, onde eu tenho que conversar, ou até mesmo com ele, que eu tenho que debater, que eu tenho que reproduzir, que eu tenho que classificar, numerar, definir, a coisa se transforma. Então, nesse momento dos 70%, ele está utilizando visão, audição, o tato, a questão da sinestesia, né? Das interações, das relações, a parte afetiva, a parte emocional, não é só a cognitiva, estão entrando em ação. Então, ele está aprendendo de uma forma mais global e a aprendizagem se torna ativa porque ele está participando e atuando nesse processo, né? Então, quando ele começa a praticar, colocar a mão na massa, o que ele aprendeu, vai dar mais firmeza naquilo que ele estava aprendendo, que ele estava começando a entender, ele vai praticar, ele vai entender as etapas do que ele precisa fazer
Pode errar, pode acertar, mas o professor vai estar ali, está mediando aquilo ali, ajudando. Outros colegas também podem estar ajudando, fazendo essas parcerias. E depois que ele leu, escutou, viu, fez as interações, praticou, quando ele passa para o outro, tudo isso que ele absorveu consolida mais ainda essa aprendizagem dele. Por isso que chega ali ao 95%. E isso é tão real, nós somos professores, né? Então, tudo que a gente aprendeu na nossa vida, a questão acadêmica, quando a gente começa a ensinar o estudante, isso não fica muito mais aflorado? Não fica mais rápido as conexões para a gente ensinar? A gente não cria com facilidade? Então, porque essa atividade que a gente está fazendo, ela é ativa, a gente está ali fazendo. Então, o estudante ele precisa também fazer parte ativamente desse processo com protagonismo. E outra coisa que eu acho importante falar é a teoria das múltiplas inteligências, tá? De Howard Gardner, que foi psicólogo e neurologista. Para mim é importante porque eu fui o tipo de estudante que eu sentava na frente para prestar atenção, para copiar do quadro, para tentar entender, porque eu tinha dificuldade de entender matemática, por exemplo. Não fui uma aluna notas altíssimas. E eu ficava olhando, poxa, meu colega tira nota alta em matemática, eu faço atividade, eu pergunto ao professor, mas eu não estou conseguindo. Tá, beleza. Então, eu tinha facilidade lá na inteligência corporal sinestésica, adorava educação física, eu aprendia fácil, eu sabia conduzir o meu corpo, eu sabia onde mexer, como mexer, eu sabia o que fazer. Eu tinha habilidade, facilidade para essa área da minha inteligência, tá? Eu tinha mais habilidade na parte linguística, eu sou professora de arte, eu tenho facilidade com essas questões musical, visuais, né? Então, algumas inteligências estão afloradas aqui em mim e fica mais fácil. E aí? Eu estou sendo, dificuldade nas outras, não estou evoluindo nas outras. Quando eu fui para a faculdade, então só lá na faculdade, é que eu percebi e entendi que eu era inteligente, porque até então eu não era, né? Na minha cabeça eu não era. Então, pensa num estudante, né? Eu estou pensando em mim na época de estudante. Então, poxa, lá na faculdade, habilitação em desenho geométrico, estou eu lá em desenho, esquadro, começando ali, e desenha triângulo para cá, e usa compasso, o professor faz um desenho, daqui a pouco, a minha cabeça, visão espacial. Eu olhava no papel, que estava no plano, e na minha cabeça se transformava tudo em formas geométricas volumétricas. Eu conseguia transformar aquela ideia em volumes, é uma inteligência espacial que eu tinha. E os colegas ficavam assim, como é que faz isso? Eu não entendi, você entendeu? Eu comecei a passar para o colega, a ensinar os meus colegas, que eu não desenhava para eles. Eu falava, olha, você faz esse passo, esse, e eu passava para eles. Descobri que eu sou inteligente, olha, só na faculdade. Né? Então, o que eu sugiro aqui? Que a gente tenha uma visão do estudante nessas questões das múltiplas inteligências, de proporcionar atividades que vão pedir habilidades de todos esses setores. Aqueles que eles têm mais facilidade, poxa, show de bola, ele vai tirar de letra, mas os que ele não tem, ele precisa também ser explorado, dar oportunidade, né? Até para elevar a autoestima dele. Pode passar. E aí a gente vai falar de alguns exemplos que exploram esse universo do estudante. Vamos começar aí falando da situação problema. O primeiro exemplo que nós trouxemos aí de metodologia ativa. Na situação problema, quando a gente fala de situação problema, a gente apresenta uma situação, seja ela real ou hipotética, aos estudantes, e a gente estimula que eles façam uma reflexão para encontrar uma solução para essa situação. Tá? Então, essa metodologia ela é chamada aqui dentro desse quadro de metodologias ativas de situação-problema. E aí eu trouxe aí um exemplo da minha área de atuação, de ciências, tá? É um exemplo de uma atividade de rotação por estações, mas é um exemplo que está dialogando diretamente com uma situação-problema. Então, a gente apresenta um problema, um rapaz é picado por uma serpente enquanto caminha em direção a uma cachoeira em Angra dos Reis.
O que é preciso fazer numa situação dessas e como você poderia ajudar. E aí você deixa o estudante buscar uma solução, deixa ele tentar encontrar uma resposta, tá? E aí, no momento posterior, a gente vai coletando tudo aquilo que chega de proposta e vai construir junto com eles uma solução mais adequada para esse problema. Mas eles participam da síntese da solução, tá? E não simplesmente aprendem ou ouvem uma solução que foi apresentada por outro. Ele precisou buscar a solução da situação e apresentá-la e construí-la em conjunto ali no coletivo com a turma e a mediação do professor. Tentar uma atividade simples, né? Tenho certeza que muitos dos que estão nos ouvindo aqui já fizeram alguma coisa desse tipo, tá? Mas a gente está aqui simplesmente nomeando e trazendo também como uma inspiração. Quem nunca trabalhou dessa forma está vendo pela primeira vez e pode aí se inspirar para pensar em atividades dessa natureza, tá? E aí, outros exemplos que dialogam ali com a situação problema. O estudo de caso, aquela situação que eu apresentei ali, ela se enquadrava numa situação de estudo de caso, você está olhando uma situação, você precisa apresentar uma situação, uma explicação, uma solução para ela, e a experimentação também, tá? Então tem um experimento aí de ciências, tá? Novamente puxando a brasa para a sardinha da minha área, e é um experimento em que a gente faz propõe ali uma interação deles com diferentes materiais para observar a propagação do som. Então, a gente começa com a questão, ou com as questões. Como se propaga o som? Ele se propaga da mesma maneira em diferentes materiais? Daí você pega água e um meio sólido, por exemplo, tá? Água líquida e um outro meio sólido, que pode ser areia, tá? E com um despertadorzinho, algo que emita som, a gente observa a propagação do som em diferentes meios. E aí, a partir de uma situação experimental em que ele está ali olhando, tentando resolver, responder questões, a gente vai inserindo os conceitos das ciências. O som é um fenômeno ondulatório, que as ondas sonoras, elas se propagam só em meio material. Eu posso fazer uma comparação com outros fenômenos ondulatórios, tá? A luz, por exemplo, né? As ondas luminosas se propagam da mesma forma que as ondas sonoras. Então, daí eu posso abrir um leque de possibilidades para discutir os conceitos das ciências a partir da prática, mas daquilo que ele está vendo, experimentando, tocando, participando ali ativamente. Um outro exemplo de metodologia ativa é o ensino híbrido. O ensino híbrido, ele prevê parte do processo de produção, de aquisição do conhecimento, se dando no ambiente escolar, de forma presencial, com a presença do professor, com os colegas, e parte em outros espaços, sejam eles físicos ou virtuais. Então, vimos muito do ensino híbrido durante o período da pandemia. Quando as aulas começaram a ser retomadas, os estudantes iam uma parte da semana à escola e outra parte permaneciam em suas casas ali, desenvolvendo outras atividades que eram propostas para esse momento. Então, quando a gente fala do ensino híbrido, no momento presencial, o professor deve partir dos conhecimentos prévios do estudante, aqueles que ele desenvolveu, que ele adquiriu de maneira individual, durante o período de estudo dele, sozinho, tá? Depois, o professor vai trazer aquilo que ele já pesquisou ali para a discussão coletiva. Eu tenho um momento em grupo, onde a gente vai propor diálogos, né, onde a gente vai ver diferentes opiniões acerca de um único assunto, tá? E a gente chega no nível mais complexo quando a gente já tem a tutoria, que é aquele em que o professor ele vai ajudar esses estudantes a consolidar mais um conceito, mais um conhecimento acerca daquilo que ele está estudando, tá? Em que, nesse momento, a figura do professor ela é primordial para organizar todos aqueles conteúdos que eles trazem e
para chegar num nível de compreensão, para fazer com que eles cheguem num nível de compreensão mais complexo do que aquele anterior, tá? Pessoal, então, com relação às vantagens, né, desse ensino híbrido, eu, como tia de 2 meninos, eu acompanhei eles nessa parte de estar em casa, o horário deles de escola no modo remoto, né, a questão do ensino híbrido, eles fazendo atividade em casa e depois tendo que voltar para a escola. E eu percebi que existem algumas vantagens que ajudavam eles nessa aprendizagem. Então, a flexibilidade do horário. Tinha momentos que eles não estavam muito criança, né? Sabe como é que é? Não estava muito assim animada para fazer, estava cansadinho, dormiu demais, perdia a hora. Então, a flexibilidade de horário, né? Que eles podiam parar para estudar no momento que eles se sentiam melhor, né? E até dentro de uma rotina dos pais que colocavam para eles. Questão do tempo interno, né? A questão da aprendizagem. Quanto tempo eles levavam para aprender alguma atividade? Na sala de aula, a gente tem aquele tempo específico, alguns estudantes fazem as atividades rápido, aprendem um pouco mais rápido, e outros ficam para depois, e aí eles não conseguem seguir o ritmo da turma, vamos dizer assim. E com a flexibilidade de horário, eles conseguiam retomar a atividade, fazer de novo. Então, o tempo deles também era mais respeitado. A questão do conforto. Tá na sala estudando ou tá no quarto estudando, então eles se sentiam mais seguros, né? Às vezes botava uma musiquinha de fundo. Então, situações que favoreciam o bem-estar deles. E isso favorecia muito o foco. Então, o ensino híbrido, ele tem essas vantagens. Tá bom? Pode passar, Romana. Exemplos de atividades que podem ser passadas nesse método de ensino híbrido. Então, pressupondo que tem aquele momento em que ele está sozinho, fazendo uma atividade individual, a gente pode propor atividades que sejam até rápidas, para não também tomar aquele tempo, e você não vai estar ali com o estudante em casa, mas que ele consiga levar aquela atividade sozinho, através de quê? Vídeos de slides, vídeos mesmo de filmes ou mini vídeos que possam ser compartilhados via internet, por rede social, WhatsApp, Facebook, que seja, mas com internet, né, gente? Possível assim. Sem internet, como é que fica? Nosso computador, ele tem um botãozinho chamado Bluetooth. E a maioria dos tablets e celulares também possuem Bluetooth. Então, algumas atividades são arquivos, né? Dá para ser enviado via Bluetooth para o aparelho das crianças. Então, beleza. A gente consegue fazer atividades que dependem da conectividade e atividades que a gente fala desplugada, que não depende da conectividade. Exemplos, além desses pequenos vídeos que você prepara ou que você pega no TikTok, no shorts do YouTube, vídeos do YouTube, nós temos o canal da Secretaria de Educação, que é onde aqui a gente está fazendo essa live, que todas as aulas, videoaulas do período pandêmico estão aqui. Nós temos muitos vídeos muito bons de todas as fases, tá? Desde o berçário até o 9º ano, de língua portuguesa, educação física, enfim, tem muita coisa boa que pode ser aproveitada nessas tarefas de ensino híbrido. Também podemos utilizar o tablet e propor download de algum aplicativo onde ele possa pesquisar um assunto, se apropriar daquilo. Pode ser um jogo, um aplicativo de um jogo que tem intencionalidade dentro da proposta que você vai trazer na aula seguinte. Então, quando o estudante chega na sala de aula, você vai estar ali mediando, vai perguntar, e aí, como é que foi? O que você aprendeu de diferente? Foi interessante? Não foi? O estudante vai falar alguma coisa e você vai começar a aprofundar esses conhecimentos, e aí você vai começar a sua aula, sabe? Então, tem essa possibilidade, tá? E os tablets também, que foi ofertado aqui pela rede, tem muitos aplicativos interessantes, vale a pena buscar conhecer. Tem muita coisa boa, tá? Pode passar.
A sala de aula invertida é algo que todos nós aqui provavelmente já fizemos alguma vez na vida, né? É você propor uma temática de pesquisa e o estudante vir apresentar esse trabalho de pesquisa no lugar do professor. Tá? Então, ele toma esse papel de quem domina, de quem traz, de quem porta o conhecimento nesse momento. E como nós vimos ali anteriormente na fala da Nara, quando ela mostrou a pirâmide do William Glasser ali para a gente, a estratégia as estratégias que melhor promovem uma quantidade de conhecimento mesmo, em que ele consegue desenvolver as aptidões com mais sucesso, são as estratégias em que ele fala a respeito do assunto que está sendo estudado. Então, 95% da aprendizagem se dá através da fala. Aquilo que ele já estudou, que ele domina, ele vai passar para outros colegas e, a partir disso, ele está aprendendo num percentual muito mais alto do que se ele só estivesse lendo acerca do assunto, por exemplo. Tá? Então, eu trouxe aí 2 exemplos, tá? De atividades que prevêem essa metodologia da sala de aula invertida em seus desdobramentos, né? O júri simulado e os seminários. O júri simulado é montar um júri mesmo na sala de aula. Um vai ser o juiz, eu tenho um advogado de defesa, um advogado de acusação, tá? Eu tenho ali a composição do júri popular. Por quê? Quando a gente pode usar júri simulado? Quando a gente estiver discutindo um assunto polêmico. Dentro dessa proposta, eu tenho como discutir, por exemplo, propagação de informação. Porque nem sempre a opinião é um fato, né? Então, até nessas questões aí, que ultimamente têm sido extremamente discutidas, a gente pode adentrar através de uma atividade prática, em que o estudante está envolvido. Então, quem está defendendo um determinado ponto de vista vai argumentar por esse ponto de vista, vai falar por ele, vai interceder por ele, vai defender. Então, esse tipo de proposta, ele vai estimular a oralidade e a argumentação por parte dos nossos estudantes. Olha que legal, olha que rico. E os seminários também, chegar ali, apresentar, mostrar, fazer uma maquete, um esquema, trazer um material que ele pesquisou e ele trouxe, a propriedade sobre aquilo que está sendo dito, que está sendo falado, que está sendo levado. Foi o conhecimento que eu construí e produzi e que agora eu venho compartilhar no coletivo com os meus colegas. E aí eu aproveito a oportunidade para falar um pouquinho sobre um exemplo que foi dado para a gente aqui por uma professora da rede. Quando nós estávamos aqui no processo de produção desse momento de formação, que acreditem, não é tão simples quanto parece, né? A gente chega aqui e fala, parece que é algo muito simples, a gente precisa ler, estudar, falar, exercitar, pesquisar, até chegarmos aqui para partilhar um pouquinho disso tudo que a gente explorou com vocês, né? Com todos, fazer esse momento de partilha. E uma professora, ela fez um relato. Enquanto nós falávamos aqui sobre a formação, a construção dessa formação, uma professora da rede, ela fez um relato. Ela disse que ela teve uma aluna que, no momento lá, ela tinha uma turma e no momento em que ela precisava que a turma apresentasse um trabalho, eles começaram com aquele jogo de empurra. Não quero falar, fala você, deixa o João falar, que o João é bom nisso. Eu não gosto de falar, professora, eu não vou falar. E aí ficaram naquele debate até que ela virou e falou, olha, parou tudo. A partir de agora, vocês têm que apresentar esse trabalho como quem está me vendendo um produto. Vocês têm que me vender o mesmo produto e eu vou ter que escolher de quem eu vou comprar. Eu só vou poder comprar de um, porque eu só tenho dinheiro para um, então vocês vão ter que me convencer a comprar o produto da mão de vocês. E aí, eles começaram a argumentar por que ela deveria comprar com eles e não com o colega, e aí nesse jogo ela conseguiu desenvolver a atividade que ela precisava desenvolver. E aí, tempos depois, agora recentemente, uma estudante dessa turma, uma aluna, fez contato com ela através do Instagram e falou, olha, professora, eu fui a uma entrevista de emprego, e quando eles começaram a me fazer perguntas, eu lembrei do que a senhora falou naquela aula com a gente, que a gente precisava convencer, que a gente precisava argumentar a ponto de convencer. E eu lembrei de você, lembrei daquela aula, e isso me ajudou a chegar até aquele lugar e a ter confiança, tá? Segurança para falar sobre mim,
sobre aquilo que eu tinha de potencial, sobre aquilo que eu tinha para ofertar. Então, uma atividade, que parece uma grande bobagem, às vezes, aos olhares de alguns, né? Falar, para que isso? Aluno não gosta de apresentar trabalho, aluno não gosta de fazer pesquisa, tem muita gente que pode pensar dessa forma. Uma atividade ali pode sim fazer a diferença na vida de alguém e a pessoa pode levar isso para a vida. E ela vai lembrar disso num momento, às vezes, de extrema importância para ela, tá? Então, não é uma atividade boba, besta. Aquilo que a gente está fazendo ali tem sua importância, principalmente quando tem a intencionalidade. Bem, agora a gente vai falar da cultura maker. Gente, a cultura maker, ela é um fenômeno que ocorreu a partir da década de 70 para cá e ela continua muito forte, tá? E também é conhecida como DIY, Do It Yourself. Não sei falar muito inglês não, mas é mais conhecida como DIY, né? Que é faça você mesmo, coloque a mão na massa, é o fazer. É a cultura que aborda a solução de problemas, que pode ser do mais simples a maiores que envolvam uma comunidade, uma escola, através de quê? De atividades de criação, de produção, de fabricação, desenvolvimento de alguma coisa, alguns elementos que vão favorecer o grupo. Então, é um trabalho que visa a autonomia do estudante, nesse contexto agora, trazendo para a educação, né? A autonomia do estudante, o protagonismo, o trabalho em equipe, colaborativo, porque você precisa trocar ideias, um ajudando o outro a resolver, a construir, dar solução para aquela situação, problema, né? Então, tem muito a ver com a questão do reduzir, reutilizar, reciclar do meio ambiente. Por quê? Porque se utiliza muito materiais descartados. Então, a questão do descarte está muito presente. Então, se utiliza muito garrafa PET, caixa de papelão, outros objetos que você poderia utilizar, que você jogaria fora e que não vai apresentar perigo também para a saúde, nem para o estudante, pode passar. E aqui a gente traz alguns exemplos da aplicação dessa cultura maker, desse pôr a mão na obra, em várias áreas, tá? São exemplos, por exemplo, da geografia. Você fez uma atividade e aí falou sobre as camadas de atmosfera, né? E lembra lá da pirâmide de Glasser e das múltiplas habilidades de Gardner? Quando você pega esse conhecimento ali e coloca a mão na massa para construir o que foi falado, vai consolidar o que foi aprendido. Então, tem aqui a folhinha, né, onde tem um modelo que ele vai recortar, ele vai colar nos espaços indicados com a orientação, tutoria do professor. E isso vai ficar tridimensional, vai ficar diferente, vai ficar divertido. Gente, estudante do 6º ao 9º ano, eles ainda têm uma certa imaturidade, eles ainda gostam de brincar, eles ainda gostam de pintar, eles ainda precisam desenvolver habilidades motoras que não foram desenvolvidas ou não consolidadas na educação infantil. Pega uma tesoura, põe na mão do estudante, vê se ele está cortando na linha, se ele está cortando picado, como é que está esse processo dele? Então, dentro de outros componentes curriculares, fazendo atividades em cultura maker, né, vamos lá, botar a mão na massa, vai ajudar a desenvolver outras habilidades que são pertinentes também a esse estudante e vai contribuir para a vida dele no futuro, no dia a dia dele. Então, tá aí as camadas da Terra, ele vai ficar super feliz, vamos sair com a folhinha, eu fiz as camadas da Terra, lindo, maravilhoso, e vai estar lindo e maravilhoso sim, porque foi ele que fez, a gente tem que apoiar para ele ter autoconfiança, né? Não ficou muito bom? Aí você chega e fala, olha, vamos completar aqui, tá faltando cor, aqui ficou sem cor, tá tudo branquinho, vamos preencher esse espaço, vamos tentar fazer não sei o que, você vai propondo a ele melhorias. Então, esse aí, mas esse não fala de descarte. Sim, mas tem a questão do mão na massa. Ele pode fazer em conjunto também, tá? Pode, papel reutilizado. Isso, sabe aquelas xerox que ficam na escola, que tirou a mais e aí ficou lá? Pode utilizar o teste e fazer recorte colagem também, né? É uma maneira, a Vivian bem lembrou.
Outra coisa aqui, esculturas na área de ciências, por exemplo. A gente tem uma escultura com sobras de outros materiais dentro da caixa de sapato, dentro de garrafa PET, que representa uma bactéria, que representa a célula. Né? A gente pode pegar aqueles monte de festa, teve uma festa na escola, usou papel crepom, não vai jogar fora? Faz a caixa maker e guarda. Professor de arte é X que pegaria, né? Tem sempre uma caixa onde põe um monte de resto de papel ou realmente papéis ainda novinhos, mas que podem ser reutilizados nessa hora. Né? Essa é a caixa maker. Nós podemos ter a nossa caixa maker ou um armário maker ou aproveitar a sala de arte das escolas, porque ainda temos escolas com sala de arte, né? E uma outra ideia é fazer modelos de sólidos geométricos com palito, com massinha, a questão do produzir, de construir. Gente, isso ajuda muito a concretizar o que fica lá no plano das ideias. Né? Ele vai começar a ver sentido no que ele está fazendo. Pode passar. A questão aqui do espaço, né? Quando você pensa em solucionar um problema no ambiente. Eu trabalhei numa escola do estado em que ela era muito grande, a escola também tinha muitos alunos, mas com o passar do tempo ela foi ficando feia. Pichava-se muito as paredes, sabe? Esse negócio de pichar paredes deixava os ambientes ruins, aquele aspecto carregado, ninguém quer ficar ali, aí começa a se jogar do lixo. Aí nós fizemos um projeto que percorreu toda a EJA na época, do 6º ano até o 3º ano, e teve algumas turmas, quer dizer, houveram algumas turmas que ficaram encarregadas de produzir um espaço diferenciado. Eles tinham que transformar aquele ambiente num lugar melhor. E aí eles começaram a fazer os desenhos na parede e pintar. Então teve pintura, mão na massa, né? Teve a questão dos caixotes, eles foram na vizinhança, tinha um hortifruti, eles pediram as caixas, eles pintaram, foram até o borracheiro ali perto, pegaram os pneus, pintaram e produziram um espaço mais agradável e parou de ser pichado. Esse espaço existe até hoje, já tem por volta de 15 anos. Tá? Então, faz a diferença, sim, eles estarem atuantes, protagonistas, desenvolvendo várias habilidades e criando competências para a vida dele. Nós também temos a ideia de um protótipo, né? Porque tem um pedaço da cultura maker que é voltada para a robótica. Então, a gente pega algumas atividades que, por exemplo, palito, papelão, e constrói conexões, dobraduras, outros elementos que oportunizam o movimento, o andar, o mover, e aí eles simulam um braço, simulam um robozinho. Então, tem várias atividades, pode passar, tem vários exemplos na internet que a gente pode tentar fazer, experimentar com o estudante. Nós temos uma ideia também do Lapbook, que é uma construção de uma espécie de portfólio em folha de cartolina, né? Cartolina, ou outro papel mais enrijecido, e as atividades que você vai desenvolvendo em sala de aula, que devem ser também um pouco diferenciadas, vão sendo coladas ali como uma espécie aí de portfólio. Então, mas, poxa, é um painel informativo só dobrado, fazendo aba? Não. Cada pedaço da informação você vai trazer de forma diferente. Então, como vocês podem ver, é uma atividade de história, apresentou o mapa, beleza, um mapa tradicional, colou ali com as informações. Mas e ali do lado tem uma xícara? O que será que essa xícara remete? Como é que eu vou saber o que tem nessa xícara? Ele tem que abrir, ele tem que levantar uma aba, ele tem que desenrolar um papel para sair uma resposta, ele precisa tirar uma informação de dentro do envelope. Então, é uma espécie de atividade interativa. Recorte, colagem, montagem, maker. Um site, que é uma espécie de rede social, onde você é bombardeado por imagens e vídeos curtos que são ofertados ali de acordo com o tema que você gosta, é o Pinterest.
muitas atividades de educação infantil, Fundamental 1, Fundamental 2, estão ali. E ali é uma riqueza, é um baú de ideias maravilhoso, maravilhoso. Então, quem não conhece, vai lá, na busca, tem a caixinha de busca, coloca atividade sexto ano, história, tema tal, e vai começar a aparecer um monte de ideias que a gente pode testar com estudantes, que vai valer a pena, tá? Também faz parte da cultura maker a receita, porque a mão na massa, tem a cooperação com o colega, você leva alguns elementos dessa receita, ingredientes, que sejam, por exemplo, em pó, que não vai fazer sujeira na sala, que você não vai precisar de cozinha e fogão, mas que vai dar a oportunidade de experimentar, trabalhar com questões matemáticas, né, com questões de saúde, questões de ciências. Também temos ideias para a cultura maker. Tá. Salada de fruta, gente. Claro. Fazer uma salada de fruta e depois, é claro, deliciar com ela, né? Receita sem provar. Mas, enfim, é possível. Outra ideia que funciona na rede assim como um todo. Tem um espaço ali na escola que está meio ocioso. Vamos fazer uma horta. Vamos fazer uma horta vertical? Tem aquele espaço ali ocioso, mas não dá para fazer uma grande plantação. Vamos pegar a garrafa PET, vamos coletar essa terrinha, fazer lá o plantio, junto com o professor de ciências, de repente o professor de geografia, e tem uma ideia da professora Aline, da Alexina, se eu não me engano, ela fez essa horta na vertical e teve esse protagonismo dos estudantes, eles atuaram, eles entenderam como é que era o processo ali do desenvolvimento da planta, então faz muita diferença. E aí a gente chega aí na gamificação, que é um termo bastante recente, aí a gente tem escutado muito falar de gamificação na educação, tem diversos estudos aí de diferentes pesquisadores em educação falando sobre gamificação. E em que consiste a gamificação? O termo, obviamente, ele deriva de uma palavra em inglês, né, que os games são jogos, e a gamificação, ela prevê a integração de elementos dos jogos ou dos próprios jogos no processo de ensino e aprendizagem com intencionalidade pedagógica. Vejam bem, isso é importante. Não é simplesmente levar o jogo, dar o jogo ali em duplas, em trios, em grupo e falar, hoje é dia de jogar. Jogo livre. Tarde livre para jogar. Isso não é gamificação. A gamificação precisa da intencionalidade educacional. Você precisa ter uma estratégia, você precisa lançar a mão disso como uma estratégia para a construção de conhecimento e desenvolvimento de habilidades, que é o que você quer que aconteça com o seu estudante. É o que você prevê, é o que todos nós desejamos. Então, não é simplesmente um jogo. Dar um jogo e vai jogar. Não. Precisa ter um planejamento acerca daquilo, que estratégias eu vou traçar, como eu vou usar esse jogo ou os elementos dos jogos, com essa intencionalidade pedagógica para desenvolver um tema, um assunto, introduzir um tema, um assunto e ajudá-los aí no desenvolvimento das habilidades que são previstas ali para a minha área do conhecimento. Tá? Então, essa é a finalidade da gamificação e do uso dos jogos e elementos de jogos ali como ferramenta. E aí nós temos uma gama de sites, de aplicativos, onde a gente encontra possibilidade de criar os jogos, ou nós já encontramos diversos jogos disponíveis prontos. A gente chega ali, digita o assunto que vai trabalhar, e tem, como o WordWall, por exemplo, tem plataformas que já trazem para a gente vários jogos prontos. Jogos simples, jogos que você pode adaptar, tá? Aqui eu estou falando dos jogos virtuais. Tá? Mas existe a possibilidade também de criar, não é, professora Nara? De criar esses jogos e, quando a gente estiver no momento offline, né, poder lançar a mão dele. Vou falar, hein, gente, o que aconteceu comigo, né? Então, esse tipo de gamificação que a gente traz para a sala de aula, quando você pensa, tem que ser tudo por plataforma de jogo. Não. Você pode pegar esse modelo, esse jeito, esse visual de fazer as perguntas, tipo quizzes,
né? Que é uma pergunta simples e rápida, com 3 respostinhas, 3 opções, ou 4 no máximo, ou sim, não, ou verdadeiro ou falso, coisas que podem ser feitas de uma maneira rápida. Você monta slides no PowerPoint, esse computador dá para a gente fazer isso, dá para fazer apresentações, não apresentações Google, né, que é uma espécie de programa parecido com o PowerPoint. Você tem o Canva, que dá para fazer esses slides, dá para fazer no Word, montar lá e depois passar numa sequência visual e projetar na TV. Você liga pelo cabo de HDMI desse computador que a gente recebeu, por exemplo, conecta direto na TV e passa em modo de exibição ou normal e vai jogando com a turma. Aí você coloca as regras, fala que tem um tempo para responder. Gente, isso causa uma ansiedade, uma vontade, um engajamento muito grande na turma. Eles ficam tão eufóricos quando eles percebem que a aula está diferente, que eles vão jogar, porque a maioria dos estudantes é joguinho, é tal de Free Fire, não sei o quê. Eles têm isso na vivência deles. Então, eles estão vendo a vivência deles na sala de aula, só que com a intencionalidade pedagógica que ela falou, utilizando e preconizando aquelas habilidades que você precisa desenvolver de acordo com o seu componente curricular. E ele vai estar ali, ó, super envolvido, atuando. Então, dá para fazer sem ser com a internet. Você produz no seu computador e joga lá no vídeo, tá? E só te interrompendo um instante, aproveitando a sua fala sobre o Canva, assim como o Canva, alguns outros desses sites aí, eles permitem que a gente faça um cadastro como professor e a gente passa a ter acesso a todas as ferramentas que seriam Premium, Pro. Então, o Canva é um deles, tá, gente? É uma coisa que nem todos sabem, que o Canva permite esse cadastro. Você faz um cadastro com o seu contra-cheque de professor ou qualquer outro documento que comprove a sua função de docente. E aí, a partir daí, o site desbloqueia para você vários recursos ali que podem te ajudar na construção desse processo, tá? E na inovação aí que a gente pretende com ele. Então, gente, quando a gente faz essa gamificação que exige etapas, que vai ranquear, vai criar um score, né, uma pontuação, pode ser que cause momentos de eu ganhei, você perdeu, e frustração, chateação, né, com alguns que não conseguiram acompanhar. Então, estratégia. A gente tem que utilizar algumas estratégias para conseguir fazer com que as coisas fiquem amenizadas. Oportunidade de todos. Então, qual a sacada que eu tive? Vamos lá, gente, vamos ver quem ganhou e tal. E tá lá no slide, né? Veja a sua pontuação de acordo aqui com o gabarito das respostas. E eles foram conferindo, professora, eu acertei tudo, professora, não sei o quê, e teve aquele grupinho que infelizmente não alcançou. Aí falei, mas peraí, calma, observa. Aí vinha o slide dizendo assim, se você acertou todas as questões, doe 2 pontos para alguém. Se você só acertou de 0 a 5 pontos, escolha alguém para pedir 2 pontos, alguém com acima de tanta pontuação. Então, a gente fez uma quebrou aquela situação, né, que estava meio esquisita, mas foi uma pegadinha, eles gostaram. Tem criança que fica tão animada, tão estática, que ela fica pedindo, professora, faz de novo, não sei o quê. E olha, tudo que eu fiz de avaliação escrita, que continha alguma coisa da gamificação, se eu disser que 100% acertou, eu vou estar mentindo, mas mais de 90% acertaram. Então, isso ficou ali frisado na mente deles. A questão da aprendizagem personalizada que veio aqui para mim para responder. O que é a aprendizagem personalizada? É quando você proporciona ao estudante a oportunidade dele traçar esses caminhos que ele vai percorrer, né? O que fica mais fácil para ele trabalhar? Por exemplo, no ensino híbrido, né? Você dá lá o jogo de gamificação, você dá a pesquisa, ele vai fazer no tempo dele, com a flexibilidade
de local que ele se sinta melhor. E isso ajuda. Por exemplo, gente, ensino à distância. As faculdades hoje, a maioria tem ensino à distância, né? Eu faço uma faculdade tecnológica que é assim, ela me garante esse aprendizado personalizado, porque no momento que eu posso e quero, eu sento, abro o computador, eu leio os textos, eu assisto os vídeos, eu ouço os podcasts, aí eu revejo, retomo aquilo, aí eu faço as atividades, aí eu faço de novo, então sou eu que estou conduzindo. Então, personalizado vai ser de acordo com a minha necessidade, tá? E aí a gente vai continuar esse bate-papo falando um pouquinho de projetos também, como uma estratégia de metodologia ativa, tá? Os projetos, eles se mostram, assim, extremamente ricos, principalmente para trabalhar conceitos de áreas dos conhecimentos, de áreas de conhecimento diferentes, né? A gente falava lá do STEAM no início dessa apresentação, e esse modelo STEAM, ele prevê essa integração entre diferentes áreas, até porque a gente não forma um estudante em pedaços, a gente prevê, né, a gente preconiza a formação integral desse estudante. E os projetos, eles costumam surgir de uma curiosidade, de uma necessidade, de um problema, seja da escola, daquela turma, da comunidade, e o projeto ele vai surgir a partir daí. E existe esse estímulo à investigação e à busca coletiva por soluções de questões do cotidiano ali. Então, eu vou precisar apresentar um problema para aquela situação, eu vou precisar estudar, investigar, para tentar chegar a uma solução para aquele problema daquela comunidade, ou a resposta para aquela pergunta que surge com a curiosidade, tá? Então, a partir de então, a gente tem aí alguns exemplos, tá? Eu trouxe esse aí, lá da professora Roberta Barreira, professora de língua portuguesa da Escola Teresa Pinheiro de Almeida. E o projeto que a professora desenvolveu, ele partiu de uma observação dela e de outros professores da mesma área e de outras áreas de conhecimento, em que eles perceberam que os alunos não liam, não tinham nenhum interesse pela leitura. E aí surge aquele problema, né? Por que vocês não querem ler? Ah, ler é chato, ler ninguém quer. Ah, não, ninguém quer ver o livro. E daí partiu essa ideia dela e de outros professores ali, a partir desse problema que os estudantes apresentavam, que era uma repulsa em relação à leitura, e ela resolveu pensar num projeto de retextualização daquelas leituras que seriam feitas por diferentes anos de escolaridade, diferentes turmas, tá? Então, eles precisavam retextualizar aquilo que havia sido lido, tá? E aí, ela explorou, obviamente, as habilidades que cada grupo tinha, tá? E aí, o que a gente consegue observar aí como resultado desse trabalho da professora Roberta? Ó, alguns estudantes fizeram maquetes que representavam um ambiente onde a história lida havia se passado, que representavam ali alguma referência daquela história que eles passavam a contar. Olha o lugar do protagonismo. Olha, agora eu li, eu precisei ler para chegar aqui e falar, né? Contar essa história dessa forma, através de um esquema, né? Através de uma maquete. Os estudantes que eram bons com os desenhos, né? Representaram, fizeram novas capas para os livros que foram lidos, para as obras que foram trabalhadas, né? Novas propostas de capa. Teve estudante que preferiu montar apresentações ali e falar, mostrar para a turma, contar aquela história por meio de uma apresentação, tá? E uma estudante, em especial, ela produziu um vídeo, tá? Um vídeo a partir de uma crônica chamada O Amor Acaba, de Paulo Mendes Campos, e ela usou mais de 750 desenhos feitos ali no aplicativo para ilustrar essa crônica, para mostrar essa crônica, né, passar ali através das imagens e representar a crônica. Então, vou convidá-los a assistir o videozinho aí que foi produzido por essa estudante. Como se fora melhor nunca ter existido. Mas pode acabar com doçura e esperança. Uma palavra, muda ou articulada, e acaba o amor. Na verdade, o álcool de manhã,
de tarde, de noite, na floração excessiva da primavera, no abuso do verão, na dissonância do outono, no conforto do inverno. Em todos os lugares o amor acaba. A qualquer hora o amor acaba. Por qualquer motivo o amor acaba. Para recomeçar, em todos os lugares e a qualquer minuto, o amor acaba. Tá aí, um exemplo de uma produção, né, que nem a professora imaginava que pudesse surgir a partir dessa proposta, e surge. Tá? Então não é uma brincadeira, não é uma mera falácia da nossa parte. Somos aqui duas professoras, estamos aqui representando esse grupo que está na sala de aula e que tem um foco realmente no desenvolvimento, né, do nosso estudante, né? É sobre isso. E um outro projeto aqui da nossa rede também, que foi desenvolvido lá na UTD pelo professor Júlio Pontes, de matemática, professor Samuel Ferreira, que foi a produção de pluviômetros caseiros, tá? Os estudantes precisaram entender como funcionava um pluviômetro e fizeram isso na prática, e produziram e levaram o pluviômetro para casa, em um município onde nós sabemos que as chuvas, elas são uma questão. Você, ao invés de simplesmente aprender como funciona um pluviômetro e para que ele serve, você produzir, você participar desse processo de produção de um pluviômetro, que envolve a matemática, porque eu vou trabalhar a questão de volume, como a gente mede a quantidade de chuva, tá? Envolve ciências, porque eu vou estar falando de meteorologia, de como se dá a previsão do tempo, tá? Envolve as linguagens diversas, tá? Porque eu vou precisar buscar uma bibliografia, né? Tá? É maker, né? O pluviômetro é maker. Então, as metodologias ativas, elas dialogam muito entre si mesmo. Até em algumas situações parece que a gente está falando de uma mesma coisa. Só que entender que isso ganha um significado muito maior quando o estudante é parte do processo. Certamente ele vai levar isso para a vida como um conhecimento muito mais sólido do que se simplesmente tivesse sido ensinado a ele através de um desenho no quadro como funciona um pluviômetro. E agora a gente vai falar de rotação por estações, tá? Eu acho extremamente importante conhecer esse método. É um método muito semelhante a um procedimento que se tem na educação infantil, que tem uma outra nomenclatura, que, se eu não me engano, é trabalho diversificado livre. E como que isso se procede, né? Cada grupinho que a gente vai fazer na sala de aula, cada grupo de mesas, vai ter uma atividade diferente sendo realizada ali, baseadas assim, praticamente nas mesmas habilidades que você preparou para aquela aula, porém com estratégias diferentes. Como o nome é rotação, sugere que alguma coisa está rodando, né? Exatamente. Então, o grupinho que está com atividade escrita, de leitura, análise de imagens, por exemplo, no meu caso, ele vai sentar ali com o quarteto dele, eles vão trocar ideias e vão cada um responder o seu, beleza. O outro grupinho vai fazer recorte e colagem, vai utilizar habilidades motoras para ter uma aprendizagem mais chegada na questão do maker, do fazer, né? A mão na massa. Vai estar experimentando outras habilidades em conjunto com as principais que a gente determinou para aquela aula. Uma outra mesa, você pode estar fazendo uma gamificação e assim por diante. Então, é um método que dá trabalho. Vou ser sincera que quando eu fiz, deu trabalho. Mas foi um resultado, eu tive resultado muito interessante. Vou contar uma história aqui que aconteceu comigo. Eu tive uma turma de 8º ano, né? Logo depois que as aulas se tornaram presenciais, que eu estava com muita dificuldade de ter a atenção deles. E na escola que eu estava atuando, eu utilizava régua, esquadro, porque eu sou habilitada em desenho geométrico, eu tinha que trabalhar as formas no quadro, e eu precisava que eles olhassem o passo a passo para aprender. E eles, 5 minutos, acabou a atenção. Nossa, eu tinha 5 meninos na turma que estavam
não conseguia explicar. E eu ficava, Jesus, e agora? Como é que eu vou ensinar esses meninos a construir a circunferência e colocar ali a tangente? Meu Deus, foi uma loucura. Aí um belo dia, e essa inquietação, né? Porque eu não sabia mais o que fazer. Eu não sabia mais o que fazer, eu já tinha tentado de tudo. Na minha cabeça, eu tinha tentado de tudo. Passei para dar aula em outra turma que ficava de frente, e a turma quieta. Falei, ué, opa, tem alguma coisa aí. Curiosidade, botei o olho lá na porta, a professora de português estava usando essa estratégia de separar em grupos para fazer atividade. Eu falei, caraca, é agora que eu vou conseguir. Dito e feito. O tema era folclore, tá? E eu precisava da atenção de todos. Ia ser uma aula muito expositiva, muita fala. Então, para eu conseguir isso, eu montei um grupo que ia fazer leitura de livro e o exercício do livro, porque eu precisava desenvolver a questão do livro, que era uma rede particular. A outra, eu fiz uma gamificação, joguinho de pares, né? É tipo um jogo de memória, mas era para encontrar o par, figura e significado. E ali eles iam fazendo um registro do que eles encontravam de parceria. O outro, e ali eles vão aprendendo, né? O outro estava com recorte colagem. Levei o mapa do Brasil, regiões do folclore e tal, informações, eles tinham que fazer tipo um lapbook. Juntar as partes, né? E colar as informações que abria e fechava. Adivinha quem ficou, o grupo que ficou com o lapbook? Justamente aqueles meninos que não conseguiam fazer a coisa fluir, né, do desenho geométrico. Então, o que eu percebi? Agitados, né, acelerados, eles precisavam de coisas que tomassem eles globalmente, como um todo. Então, eles tinham que recortar, eles tinham que colar, eles tinham que debater com os colegas. Não era ficar parado ouvindo, porque eles aprendiam integralmente, como um todo. É diferente. Então, proporcionei à turma inteira momentos ali diferentes. Aí, quando terminou aquele grupo, aquela atividade, aí a gente trocava, porque o outro também queria fazer um joguinho, né? Claro, também quero brincar, vai aprender brincando. Então, a gente fez essa rotação e eu consegui resultado. Eu consegui muito tempo de concentração que eu não conseguia. Então, esse momento das estações, aí, rotação por estação, vale a pena tentar. E eu quero frisar também uma coisa. Essas propostas metodológicas ativas dão trabalho, beleza. Precisa planejar bem? Precisa. Eu vou fazer sempre? Não é isso que a gente está propondo. A gente está propondo uma mudança, né, de visão, uma proposta de postura ali diferente, porque eu mudei a minha postura pedagógica diante dos fatos. Claro que eu dei uma olhadinha na coisa ali que estava acontecendo do colega e eu, poxa, talvez seja esse fio da minha meada e vou resolver o meu problema aqui, né? E eu me permiti tentar. Então, é sempre que vai fazer? Talvez não. Então, você pode percorrer caminhos e tentando e adaptar o que você entendeu dessas metodologias e gostou e achou que pode funcionar. Testar. Permita-se experimentar. Né? Como seria você numa sala dessa, estudando dessa forma? Será que seria bom também? Então, como seria isso? Pode passar. E aí a gente traz alguns caminhos, né? Porque talvez alguns de vocês estejam dizendo assim, mas parece fácil no discurso, né? A gente trouxe aqui alguns exemplos nossos, de professores da nossa rede, né? De relatos de experiências nossas também. Não é fácil, a gente sabe que a gente tem muitos desafios, eles não são pequenos, tá? Mas se a gente parar de olhar apenas para o problema, para aquilo que não dá e começar a olhar aquilo que a gente tem de potencial, a gente vai ver que dá sim, que é possível com o que a gente tem. Então não adianta eu reivindicar recursos, reclamar do que eu tenho, se eu sequer uso os recursos que eu já tenho hoje. Então é necessária essa mudança sim, tá? De paradigma. É necessário que a gente olhe a nossa prática assim e que a gente se repense. Eu não tenho mais um estudante igual a mim. O meu estudante é diferente de mim. E é ele que é o meu foco, é ele que deve ser o meu foco de atenção aqui para que esse processo tenha sucesso.
Tá? Então, a gente tem que pensar em registrar e compartilhar mais as boas práticas, gente. Fez uma coisa legal, pede lá a gestão para registrar, compartilha numa coordenação, conta para o colega que deu certo. A Nara acabou de dizer que ela passou na sala de aula, viu e se inspirou naquela ideia e reproduziu. Mobilizar os estudantes, engajá-los, incentivá-los a participar. Tá? Se eu não estiver animada com a proposta, eu não animo ninguém. Então, é necessário que você venha pronto, preparado, traz a resposta com ênfase, com aquela vontade, traz a proposta com aquela vontade, tá? Buscando propostas sempre do interesse dos variados grupos dentro de cada realidade e engajar, estabelecer parcerias com outros docentes. Olha o STEAM aí. A gestão escolar dando aquele apoio, contar com a gestão, vou fazer um projeto, vou fazer uma atividade, vem comigo, vamos trabalhar junto. E, quando possível, incluir a família também. Tá? Já participei de uma ação em que a mãe participou ativamente da montagem do cenário de uma apresentação teatral que nós faríamos de uma forma muito mais simples. E quando a mãe viu o trabalho, ela se encantou e ela fez um barco de madeira para o cenário. Então, é necessário que a gente queira. Eu acho que o querer é o primeiro passo. Querer mudar, querer se desafiar. Tá? E aí, a gente está deixando aí para vocês essa apresentação, ela vai ficar gravada, então esses materiais aí vocês podem voltar para consultar. 3 livros aí que trazem ideias de como implementar essas metodologias ativas, tá? 2 deles aí do professor José Moran, com a Lilian Bassic, que é outra pesquisadora renomada na área das metodologias ativas e da implementação de metodologias com o uso das tecnologias digitais, tá? E também tem ali um passo a passo, metodologias ativas de bolsa traz um passo a passo de atividades que podem ser implementadas. Então, ali tem muito do que a gente pode fazer ali já pronto, direcionado. Fala tá? Que tá em PDF para baixar. Isso. Os livros, eles estão disponíveis na internet na versão em PDF. Então, dá para baixar na íntegra, dá para deixar salvo aí no computador, fazer a leitura conforme a nossa flexibilidade permitir, né? A gente também se dá esse direito de estudar também de forma híbrida, né? Enfim, fazer a leitura desse material aí quando possível, visitá-lo. E alguns materiais aí, alguns sites que também podem dar apoio. Esse aí da Prigel é de uma professora de geografia, tem diversas ideias ali, não só para a disciplina dela, mas para outras também que podem ser implementadas. Às vezes ela traz o passo a passo ali já ilustrando, mostrando como dá para fazer. O Google Arts and Culture, tem muita gente que não sabe, tá? Mas dá para visitar museus e a visita é ao ambiente físico mesmo do museu, é uma visita virtual, obviamente, mas é a visita filmada, gravada no ambiente físico do museu. Então, se eu não posso levá-los lá neste momento, eu trago o museu ali até naquele ambiente, eu permito, né, que o museu chegue a eles, não só o museu, tá? Outros espaços também estão disponíveis ali, vale a pena visitar. O Learning Apps, que é um aplicativo ali, em que, na verdade, uma plataforma em que você tem diversas ideias de atividades educativas, e o Plenarinho, que é da Câmara dos Deputados, e tem ali vários jogos, revistinhas, muito material bom e pronto, que inclusive dá para a gente desenvolver uma série de assuntos que dizem respeito à cidadania. E, para a gente finalizar, a gente pensou em deixar uma proposta aí, na verdade, 2 propostas, tá? Para que a gente tenha um desdobramento dessa formação. Falamos tanto das metodologias ativas, falamos da mudança de postura, da implementação de novas práticas. Então, a gente queria pedir a vocês que enviem para a gente, como desdobramento dessa formação, tá? Trabalho de casa, né? Tarefa de casa. Um relato de experiência, tá? A proposta 1 é o envio de um relato de experiência, algo que você já tenha feito dessa natureza, que provavelmente já fez. O que aconteceu, o que deu certo, o que deu errado, deu para adaptar depois? Como foi? Conta a experiência pra gente, manda aí pra gente Será que ver. tem blog? Isso, às vezes você tem um blog aí, um vlog, e a gente nem conhece, compartilha com a gente, é uma prática bacana. Conta pra gente como está sendo ou como foi, né, a sua experiência com alguma dessas metodologias aí listadas. E para você que nunca fez, que está tendo contato com isso pela primeira vez, né, de repente está chegando na nossa rede, está chegando nessa vida do magistério, para você
um envio de um planejamento de atividade. Manda para a gente um planejamento. Como você planejaria uma atividade usando uma dessas propostas aí que foram apresentadas, né? Como estratégias, novas estratégias aí, nem tão novas assim, mas estratégias que podem garantir um sucesso maior nesse processo de ensino-aprendizagem do nosso estudante, que é e deve ser a meta pela qual a gente deve lutar, batalhar e enfim, né, perseguir todos os dias. O e-mail para envio está aí na parte de baixo da tela. Como eu disse, vai ficar gravada essa live, então vocês voltem aí, peguem o e-mail e mandem para a gente. Quem sabe a ideia de vocês não vai estar aqui numa das revistas interativas que a gente produz aqui na secretaria. Sabem? Essa revista interativa? Pois é. De repente não, né? Seria legal se os gestores pudessem também enviar para professores de anos finais, embora seja um material que tenha sido produzido em primeira mão para professores de anos iniciais, a gente tem revistas interativas que foram produzidas para a implementação da nossa parte diversificada, que tem muito material rico ali, que pode ajudar. Algumas em versão de PDF interativo, então dá para você clicar no seu dispositivo, entrar e ser direcionado direto para aquele site, para aquele aplicativo, de modo que a gente facilite o processo e torne aí cada vez mais viável. Tem muitas ideias lá, né? Aqui no e-mail está escrito parte diversificada, mas é para geral, tá? Não é só para a pessoa da parte diversificada, não. O e-mail é só um endereço de e-mail, tá? Professores de todas as áreas estão convidados a enviar para a gente aí, seja um relato de experiência, seja um planejamento de uma atividade usando metodologia ativa, para que isso possa ser compartilhado. E encerrando a nossa fala, eu trago uma frase aí do nosso grande Paulo Freire, em que ele diz o seguinte para nós: o que os impulsiona os estudantes no ensino é justamente a superação de desafios, a resolução de problemas e a oportunidade de construir novos conhecimentos. Muito obrigada pela atenção de vocês, pela parceria. Nos vemos em breve aí, tá? E que 2023 seja um ano em que a gente passe a dar novo significado às nossas práticas aí, que isso tenha vindo como uma inspiração para esse trabalho que vai ser realizado e muito bem realizado por nós ao longo desse ano letivo. Até mais, gente. Gente, também me despeço agora. Espero que tenha sido bastante proveitoso para todo mundo. Essas propostas estão aí também já há algum tempo disponíveis para pesquisa. Então, a gente está aqui com esse cuidado de mostrar algumas coisas que podem ajudar nesse processo de educação, né? Então, me despeço. Tchau, tchau e até a próxima.